Bom dia, que a paz de Cristo esteja com você, com toda a sua família. É o Cristo Mais aqui com você na RBA, neste domingo maravilhoso, nesta manhã deste domingo, dia 8 de novembro. Olha só, já adentrando, digamos, nesse mês penúltimo deste ano de 2020. E é sempre bom a gente iniciar o dia voltando a nossa mente, o nosso coração para Deus. Quem é que inicia o seu dia quando você amanhece, por exemplo, com o sinal da cruz, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer o sinal da cruz é abraçar o mistério da Santíssima Trindade. É o primeiro passo para que a gente possa ter um dia com a presença de Deus. É Deus que nos abraça com o seu amor, com a sua presença e que nos dá certamente a esperança para que a gente possa ter um dia bem melhor do que ontem, uma semana bem melhor do que a que passou, porque hoje iniciamos uma nova semana. E o que poderá ser desta nova semana? Por isso vejamos que a Sagrada Escritura, quando nós nos dirigimos para participarmos da Santa Missa, você que vai à paróquia, à igreja, para participar da missa presencial, ou mesmo vai acompanhar pela mídia, acompanhando a Santa Missa pela televisão, você vai perceber que o Evangelho de hoje nos dá esse sentido de como nós devemos viver o nosso dia a dia. Vejam que o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, que nos fala essas seguintes palavras. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço.
Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Por isso vejamos que esse evangelho nos fala da oração. Vamos aqui definir 4 passos importantes para você viver uma oração sempre presente na sua vida, na sua caminhada. O primeiro passo é o desejo de iniciar o seu dia, de estar na presença de Deus. A oração nada mais é do que você viver na presença de Deus. Então, o primeiro passo é esse: ter esse desejo de iniciar o seu dia. Como nós iniciamos o nosso programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que custa, por exemplo, você ao acordar? O primeiro passo, você se dirigir a Deus. Criar dentro de si, dentro do seu coração, este ardente desejo, esse profundo desejo de estar na presença de Deus. É quando você inicia bem o seu dia. Quando você se coloca diante dele, para que o seu trabalho, aquilo que você vai desenvolver ao longo do seu dia, o seu trabalho, o seu estudo, as suas atividades em casa, tudo aquilo que virá a acontecer no dia de hoje, durante a semana, você possa então colocar nas mãos de Deus, porque nele nós confiamos, nele nós depositamos toda a nossa confiança. E o segundo passo, a oração, ela, digamos assim, é uma arte, né? É uma arte que cada um deve construir no seu dia a dia. Jesus insistentemente vivia esses momentos fortes de oração. Ele deixava as suas atividades, mesmo tendo uma multidão à sua espera, mas sempre ele dava um jeitinho de se retirar, de ir para o deserto, de ir para a montanha, para o encontro pessoal com o Pai, né? De um encontro pessoal com Ele. É esse encontro, né, que é importante, esse encontro pessoal. É aqui que você vai ver que a oração, ela é uma arte, porque você vai construir uma obra de amor, porque você vai construir uma relação, uma intimidade profunda com Deus, porque você vai estar ali diante do Criador, diante daquele Deus que nos ampara, que nos ama, né? Santa Teresinha, por exemplo, ela ficava horas e horas diante do sacrário, diante do Santíssimo, olhando para o Santíssimo Sacramento, sem dizer uma palavra. Porque às vezes nós queremos criar tantas coisas, né? Fazer isso, fazer aquilo, colocar isso, colocar aquilo, né? Quando a arte principal, ela está na simplicidade, dentro da sua própria intimidade. É quando você vai viver essa relação profunda com Deus, essa intimidade profunda. É eu e Deus, Deus e a minha pessoa. É ali uma intimidade que você vai colocar os seus anseios, né? Que Deus certamente sabe tudo aquilo que acontece dentro de nós, mas nós vamos compartilhar com Ele. Senhor, ilumina esses meus passos,
ilumina aquilo que eu vou fazer hoje, me oriente, me mostre um sinal. Né? Então, é esse diálogo, essas súplicas que vai fazendo descobrir, portanto, essa relação com o nosso Deus e Senhor. Tá certo? Então, nesse bloco, nós repetimos esses 2 passos. Primeiro, né, o desejo e de viver uma oração que, de fato, a gente constrói uma arte, uma obra profunda desse amor que Cristo tem por nós. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os 2 outros passos, tá? Tá certo? Para que você possa viver uma oração profunda à luz desse evangelho de hoje, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, tá bom? Mas antes de ir para o intervalo, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores do nosso programa, Chocolate Nayá, que é produzido aqui em Belém do Pará. Olha o VT. Você aprecia a qualidade e ama nossos sabores regionais? Conheça a Nayá, Sabores da Amazônia. Chocolates finos de origem, fabricados em Belém a partir de amêndoas de cacau e cupuaçu, 100% paraenses. Destaque no primeiro concurso de chocolates de origem do Brasil. Experimente Nayá e descubra que com os sabores da Amazônia, apreciar um bom chocolate fica ainda mais gostoso. Revenda em estabelecimentos selecionados. Nayá, Sabores da Amazônia. E a clínica Corpo e Saúde do Dr. Joaquim, que é fisioterapeuta. Olha o que a clínica lhe proporciona. E a clínica Foco, do Dr. Fernando Dias, especialista em glaucoma e oftalmologia avançada. A clínica Foco fica na Governador Zé Mouché, edifício real, bem do lado entre a Van de Kolk e a DOCA, bem próximo à TV Nazaré. Telefone para contato 4101-8181. E a clínica Guamá Saúde, no grande bairro do Guamá, lá com o doutor Afonso Monteiro. Você pode também fazer lá a sua consulta, são várias especialidades. Fica bem ao lado da paróquia São Pedro e São Paulo, na Barão do Rio Branco. E o Hospital Santa Clara, que logo mais retornará às suas atividades, certo? Então, a partir do próximo ano, a partir de janeiro, agora em breve, nós teremos, portanto, o hospital voltando às suas atividades que já acontecia, tá certo? Então, aguarde e espere. E o Hospital Santa Clara fica na 25 de setembro, entre Angostura e Barão do Triunfo. Nós vamos para o próximo bloco, tá certo? Para o intervalo, mas voltamos já já. Então, estamos aqui apresentando 4 passos. O primeiro passo, nós já refletimos, que é o desejo de iniciar o dia com a presença de Deus. Entregar nas mãos de Deus, confiar plenamente. Né? O segundo passo, fazer da oração uma obra, uma arte, através da meditação da palavra, do terço, da sua oração pessoal, com as suas próprias palavras, ou mesmo com o seu próprio silêncio, né? Que é agora o terceiro passo, tá? Porque a oração, nesse terceiro passo, nós vamos perceber que a oração ela exige 2 coisas importantíssimas: o silêncio e a solidão. O silêncio é um momento da gente deixar que Deus nos fale.
sei se vocês percebem que normalmente a nossa forma de rezar é sempre falar, 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 falar. A gente só reclama, só pede, né? E assim por diante. A gente não dá tempo para a escuta. O silêncio nos proporciona isso. A prática de Jesus nos ensina esses momentos que ele viveu. Jesus, mesmo diante de uma multidão, diante de tanta gente que o rodeava, Jesus nunca estava, podemos dizer assim, sozinho. Sempre tinha gente ao seu redor procurando por ele, doente, leproso, deficientes. Várias pessoas procuravam por Jesus. Mas ele arrumava o tempo para estar só com o Pai. Ou ele ia para a montanha, ou ele ia para o deserto. Essa saída de Jesus para estar em silêncio era o momento de ouvir o Pai, porque ele veio para realizar as obras do Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E de forma permanente, Jesus se colocava nessa atitude de escuta. Nessa atitude de escuta. Nós costumamos já, ou mesmo já nos habituamos ao ritmo, né, do corre-corre, das atividades, que nem bem a gente acorda, a gente já está estressado, porque tem muita coisa para fazer durante o dia, a gente já começa cansado, já começa estressado, já começa brigando com o filho, com a esposa, ou com o esposo, já começa um dia mal iniciado, vamos dizer assim, né? A gente já chega no trabalho aborrecido, a gente já chega na escola aborrecido, chateado, por tantas cobranças, por tantas coisas. Às vezes a gente chega já na comunidade brigando com um, brigando com o outro. Para que isso? Isso não acrescenta absolutamente nada para nós. Não acrescenta nada. Pelo contrário, isso só acaba atrapalhando a nossa entrega, a nossa confiança para Deus. Porque o que nós fazemos, o que nós realizamos, quando nós confiamos nas mãos de Deus, Deus vai nos conduzir. Ele vai nos mostrar os passos. Portanto, o silêncio é muito importante. Criar essa intimidade, né? Deixar, desligar um pouco a televisão, o celular, deixar um pouco essas coisas que atrapalham o nosso intercâmbio com Deus, né? Vamos entrar em online, não com celular, com isso, com aquilo, vamos criar uma comunicação direta com Deus, né? Permanente, tá? Esse silêncio é fundamental, tá certo? E depois a solidão. A solidão não é no sentido de você ficar só, abandonado, frustrado, não. Mas para dizer que Deus é que vai preencher a nossa vida. É Deus que vai regar a nossa vida. É Ele que vai fazer acontecer todas as suas obras. Por isso a solidão é fundamental também. Não no sentido negativo, né? Para dizer assim que todo mundo abandonou, Deus me abandonou. Não, pelo contrário. Deus nunca nos abandona. Mas quando a gente está no silêncio, no local que a gente se retira, tá?
que você pode estar na sua casa, onde você estiver. Você pode criar esse ambiente de silêncio e de solidão, para que você possa viver esta atitude de escuta. E a quarta é saber que a nossa vida, ela estará sempre nas mãos de Deus. Ele é o nosso início e o fim. Mas para isso é necessário que nós estejamos preparados, tá? Como as virgens prudentes, que levaram óleo consigo, não só na lâmpada, como a reserva. A gente pode até pensar que elas foram egoístas de não partilhar com as outras que não levaram consigo. Pelo contrário, tá? Elas não foram egoístas. Isso aqui não é um egoísmo, tá? É o sentido de que nós temos que estar preparados, atentos, vigilantes, que nós não nos descuidamos, que a gente não leva as coisas de uma forma improvisada. Não. Aqui pode dar até o sentido de irresponsabilidade, que a gente não cuida, que a gente não zela pelas coisas de Deus. E nem se a gente não zela pela nossa própria vida, imagine pelas coisas de Deus, né? Então, são esses 4 passos importantes que nós temos que seguir para que você viva uma vida de oração. É quando nós vamos viver esse encontro, né? Quando o noivo chega, abre as portas e a gente entra para a grande festa de casamento. É o casamento, é essa aliança que Deus quer fazer conosco, quer fazer com você, quer fazer com a sua família. Portanto, esse domingo é uma manhã importante para a gente poder iniciar bem melhor esse nosso dia e esta nossa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mas antes da gente ir para a bênção final, eu gostaria de fazer uma recomendação. Vocês estão aí acompanhando, tá? Em primeiro lugar, a questão da pandemia. Cuidado. Você pode ser um grande colaborador para o controle da pandemia. De que forma? Ficando o máximo em casa. Sair para suas extremas necessidades. Trabalho e outras atividades que sejam de fato necessárias. O distanciamento. Não ficar em aglomeração, manter o distanciamento, usar a sua máscara, use a sua máscara. Se você está em casa, tudo bem, mas se você sai ou vai receber alguém na sua casa, use máscara. Tome essas providências, além da higiene que você precisa fazer, lavar as mãos com sabão, com álcool. Gente, é muito sério, é muito importante preservar a nossa vida e preservar a vida do nosso irmão. E também vamos rezar por todo o nosso Brasil, que no próximo domingo vamos nos encontrar com as eleições, com a escolha dos nossos administradores municipais, os prefeitos e vereadores, para que a sua escolha seja a mais justa, aquela que de fato vem atender às necessidades reais da nossa população, tá bom? Então fique aqui esses 2 apelos e vamos rezar juntos para que o nosso Brasil, nosso Pará, nossa Belém,
possa ocorrer tudo em paz. Mas antes de ir para a bênção final, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores do nosso programa. Chocolate Nayá, que é feito aqui em Belém do Pará. Olha o VT. Você aprecia a qualidade e ama nossos sabores regionais? Conheça a Nayá, Sabores da Amazônia. Chocolates finos de origem, fabricados em Belém a partir de amêndoas de cacau e cupuaçu, 100% paraenses. Destaque no primeiro concurso de chocolates de origem do Brasil. Experimente Nayá e descubra que com os sabores da Amazônia, apreciar um bom chocolate fica ainda mais gostoso. Revenda em estabelecimentos selecionados. Nayá, Sabores da Amazônia. E a clínica Corpo e Saúde do Dr. Joaquim, que é fisioterapeuta. Olha o que a clínica lhe proporciona. E a clínica Foco, do Dr. Fernando Dias, especialista em glaucoma e oftalmologia avançada. A clínica Foco fica na Governador Zé Mouché, edifício real, bem do lado entre a Van de Kolk e a DOCA, bem próximo à TV Nazaré. Telefone para contato 4101-8181. E a clínica Guamá Saúde, no grande bairro do Guamá, lá com o doutor Afonso Monteiro. Você pode também fazer lá a sua consulta, são várias especialidades. Fica bem ao lado da paróquia São Pedro e São Paulo, na Barão do Rio Branco. E o Hospital Santa Clara, que logo mais retornará às suas atividades, certo? Então, a partir do próximo ano, a partir de janeiro, agora em breve, nós teremos, portanto, o hospital voltando às suas atividades que já acontecia, tá certo? Então, aguarde e espere. E o Hospital Santa Clara fica na 25 de setembro, entre Angostura e Barão do Triunfo. Nós agradecemos pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. Desejamos um domingo abençoado, uma santa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.